iniciando. Programa aqui 15 Minutos de Fama. Eu sou o Caio e estou aqui com o meu amigo e escritor Henrique Dias, né? Nós vamos fazer aqui algumas perguntas e uma entrevista com o nosso querido escritor Henrique Dias, como eu acabei de falar. Tudo bom, Caio? Tudo bem, Henrique? Boa noite. Prazer estar aqui com você. Obrigado por ter me convidado aí. Vamos falar um pouquinho do último livro. Né? Mas antes eu quero, chamar a atenção para alguns livros, os mais recentes, os últimos, né? Antes desse principal que nós vamos falar. Nós temos aqui 130 personalidades da história de Guarujá, né? Esse livro aqui foi escrito e lançado há pouco tempo, né, Henrique? Esse foi de outubro do ano passado. É, bem recente. Temos aqui Guarujazando, né? Também um livro muito bom, viu, pessoal? Você está nele, né? Estou nele, a minha família está nesse 130 personalidades, enfim. E temos aqui a História de Guarujá, volume 1 e 2, né? Nós temos aqui a fase urbana e famílias pioneiras. Isso. Né? São dois livros. Que a sua família, né? Também está aí. Capa dura, edição de luxo. Edição de luxo, um livro muito... 2 livros aí. Nós citamos 4, né? Mas você tem outros livros que você escreveu lá atrás, né? Você total já são 9. 9. Então, o Henrique Dias manja do assunto. Mas nós estamos aqui especialmente para falar sobre o lançamento. Eu particularmente acho, né? Não vou me adiantar, depois eu falo o que eu acho. Mas sobre histórias de Guarujá, o mínimo que você precisa saber sobre a história do Guarujá. Então eu queria que você falasse, Henrique, desse livro, que é o teu último lançamento. Nós até tivemos um evento aí, né, lá no Sedom. Há uma semana, né? Nós participamos lá, tinha bastante gente, foi lá no museu. Lá no museu, no Sedom. Muita gente lá prestigiando. Inclusive o apoio da Secretaria de Cultura, sim, Secretaria de Desenvolvimento Social, o pessoal do Fundo Social também. Com os meus próprios olhos. Então eu queria que você falasse um pouco aí desse livro. Então, o mínimo, Caio, em relação à história de Guarujá, né? E ele tem, assim, o meu público-alvo, na verdade, ele faço para consulta, inclusive, e aí eu fiz de tudo, Caio, para em 80 páginas colocar 8.000 anos de pré-história e história. Henrique, até, né, em cima disso que você está falando, que eu acho muito interessante, infelizmente nós estamos num país onde a leitura ela não é fomentada, né? E com a entrada da internet, a leitura, infelizmente, ficou... Os adolescentes, crianças lá na sua fase de colégio, né, a partir lá dos seus 7, 8 anos, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, né, da leitura. Né? Eles não são muito afeitos à leitura. Então, no meu entender, eu acho que é um livro que veio para facilitar, né? E esse acesso ficar muito mais fácil, né, para esse público, né, para esse público-alvo. Eu acho que principalmente, né, esse pessoal... Essa é a ideia. Como você bem falou, infelizmente no Brasil o sistema de ensino vem a cada ano piorando. Né? Público e notório, todas as avaliações feitas, tanto a nível nacional como internacional, na questão de leitura, cada ano tem um número pior do que o ano anterior, infelizmente. E isso reflete aqui na ponta quando você fala de livros. Não importa se são livros de história, de romance, mas há uma diminuição muito acentuada. E por isso a gente precisa, principalmente os homens públicos, primeiro para fazer uma réplica da língua portuguesa, fazer uma dinâmica diferente, para que esse aluno saia da escola alfabetizado e com gosto da leitura, né? Porque tudo advém do conhecimento adquirido através de leitura. Existe sim conhecimento através de outras mídias, mas a leitura é o básico do básico, né? Agora, Henrique, você falou uma coisa aí, né? Quando você falou do poder público, né? Nessas suas palavras você colocou... Eu acho que esse livro, né, ele é muito positivo, né, para que o poder público, né, o Guarujá, a Secretaria de Educação, né, a Secretaria de Cultura,
é que está essa situação? Porque eu acho que isso teria que ser fomentado por eles. Não sei, desculpa, não sei se essa pergunta é oportuna ou não, mas está existindo algum trabalho em cima disso? Houve algum interesse? Foi levado como é que se diz, essa informação? Foi levado esses exemplares para eles, para uma tentativa de fazer com que haja uma aquisição aí por parte do corpo discente, né? Corpo discente, ou seja, dos alunos, acho que eu estou, desculpa se eu... Não, corpo docente. Não, o docente é quem ensina, mas do pessoal, o docente é importante. O docente é mais importante. É mais importante. Do que o docente, né? Mas assim, você desculpa, o que eu quis dizer assim... Eu entendi, assim, não houve ainda nenhum tipo de contato, foi recente, né? Tem menos de uma semana que nós lançamos esse livro. A ideia central da publicação desse livro é essa mesmo, é atingir um público infantil e juvenil. São os estudantes que estão na fase do ensino fundamental e do ensino médio. E a cidade precisa resgatar essa história. Então, eu acho que em breve pode sim existir um interesse, né, do setor público em conversar com a gente para fazer chegar esse livro nas crianças do Guarujá. Porque muitas coisas, Caio, eu acredito firmemente nisso, podem ser modificadas para uma questão, assim, um aspecto positivo, resultados positivos, à medida que as crianças tenham um conhecimento e também um sentimento de querer o Guarujá, de ter o pertencimento, que, ou seja, essa cidade me pertence, essa história me pertence, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar melhor da minha cidade. Isso vem através quando você conhece as suas origens. E esses livros fazem essa ponte entre o nosso presente e o nosso passado. Os livros, como você citou anteriormente, são livros maiores, mais caros, que têm uma profundidade maior. Não é recomendável para que você faça essa abordagem com os jovens. O mínimo, sim. O mínimo é um livro, é uma pronta referência, ele já dá aquele gostinho de quero mais. Então, gostou do mínimo, vai para os livros maiores. Eu li, estou lendo, né? Eu adquiri há pouco tempo e achei bastante interessante. Principalmente, né? Eu bato muito nessa tecla de trazer esse livro para as escolas aqui do município, né? Assim, você tem mais alguma coisa a acrescentar, né? Antes eu gostaria de pedir para quem está assistindo, né? Para quem está acompanhando, que participe, né? Que nós temos aí depois as perguntas que vocês poderão fazer para o escritor, para o Henrique Dias, mas a gente precisa que haja uma participação efetiva da comunidade e peço também que os professores da rede básica aí, do município, do estado, que olhem isso com carinho, né? Nós temos lá o CEDOM, né, Henrique? O CEDOM é um museu, né? Museu, né, que está lá, maravilhoso. Você entra ali, é uma viagem, né, para o passado do Guarujá, passado. E se você tiver mais alguma coisa a acrescentar? Não, aproveitando, você só me deu 15 minutos, né, para as pessoas pedirem aí nos comentários, para você me dar mais uma chance aí, no outro dia, me convidar de novo para eu voltar aqui e dizer o seguinte: eu estou com esse trabalho, assim, já há 10 anos, recuperando, resgatando, preservando a história do Guarujá, e agora nós temos um museu, como você bem disse, está à disposição do público, de todas as escolas. Se tiver algum professor assistindo essa entrevista, nós estamos atendendo aos grupos. É só entrar nas nossas mídias sociais do CEDOM, Centro de Documentação e Memória do Guarujá. O museu fica na Rua do Contorno, na esquina do Supermercado Joia, no centro. Estão todos convidados, de segunda a sábado, das 9 às 18 e domingo, das 9 às 13. Inclusive, nesse feriadão, estaremos abertos lá, esperando todos. E as crianças, os jovens, os idosos. O pessoal tem ido lá, Caio, bem legal. Os autistas estiveram lá. A faculdade da terceira idade esteve lá. O pessoal da ETEC já esteve. Faltam as crianças do ensino fundamental. Isso que eu estou um pouco triste, porque
Nós já estamos na metade do projeto, né? Esse projeto, infelizmente, vai durar só até outubro, a não ser que aconteça uma reviravolta aí e a gente consiga transformar o museu em algo permanente para a cidade do Guarujá. Ok, Henrique. Eu, antes de terminar, né, antes de me despedir do Henrique, eu peço para você que está assistindo, replica essa entrevista. Você que mãe, pai, eu tenho certeza, hoje com a facilidade do WhatsApp, né, das redes sociais, replique esse vídeo para o professor do seu filho, para a professora do seu filho, para a direção da sua escola. Isso é importante, porque se você, como pai e mãe, se mostrar interessado, com certeza a escola vai olhar com outros olhos. Então eu peço para você encarecidamente. Eu sou do Guarujá, eu cresci, eu vivi a vida inteira no Guarujá, eu tenho um amor, assim, um amor imensurável por essa cidade e a gente quer que as pessoas conheçam essa cidade com muito mais a fundo, saber da história da cidade. Então eu peço, pai e mãe que estejam assistindo, por favor, repliquem essa entrevista, ok? Henrique, mais uma vez, obrigado, né? Obrigado, Foi um prazerzão. Obrigado a todos. Estar aqui com você, Quem quiser viu? deixar perguntas aí, depois a gente vai respondendo nos comentários. Muito obrigado. Tá ok. Muito obrigado. Uma boa noite para todos.